Então, eu vou pegar aqui uma representação numérica do C. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tinha separado. Eu acabei fechando. Eu acabei fechando. Deixa eu abrir rapidinho aqui, ó. Tamanho, variáveis em C. Ok? Então, deixa eu pegar aqui uma imagem. Só para a gente fazer aqui o... Beleza, aqui a gente tem a representação do tamanho das variáveis em C na memória, ok? Bom, na linguagem de programação C, a gente tem muito mais tipos de dados, tá? Então a gente tem o char, esse char aqui equivale ao caractere do Portugal, o char equivale ao caractere, tá? Esse int equivale ao inteiro do Portugal, então inteiro, int. O float equivale ao nosso real do Portugal. O lógico que a gente não viu ainda equivale ao... Deixa eu ver aqui. No caso, o caso do C ele não tem o tipo lógico, ok? A gente usa o próprio tipo inteiro, tá? E o tipo caractere é um conjunto de chars, tá? É uma junção de vários caracteres. Então eu vou representar aqui apenas a diferença do char para o int, tudo bem? Então, quando a gente vem aqui na linguagem de programação, então, por exemplo, aqui no Portugal, tá? Vamos imaginar que eu estivesse no C, tá bom? Mas eu venho aqui no C e falo assim, ó, int valor. No caso do Portugal é inteiro, tudo bem? Então, inteiro valor. Quando eu faço isso aqui na linguagem de programação C, o que acontece? Né? A linguagem de programação ele vai lá na memória e reserva um espaço na memória que vai ter o tamanho de 4 bytes, ok? 4 bytes são 32 bits. 4 vezes 8, 32. Então, lá na memória do computador, a gente vem aqui ó, e armazena, deixa eu ver quantos que dá 32 aqui, 32 dá até aqui. Então a gente vem aqui, ó, vou colocar uma corzinha diferente para facilitar o entendimento. Então aqui o computador vai lá na memória e reserva o espaço da memória RAM com 32 bits para poder guardar as informações desse inteiro aqui. E aí o compilador, que depois a gente vai falar mais à frente também, converte essa palavra valor aqui por um endereço de memória, tá? Então na memória a gente não tem nomes na memória, tá? O nome de variável é apenas para nós seres humanos facilitar a nossa vida, mas isso vai ser convertido para uma posição de memória, tá? Então aqui ó, começa na posição 1, então o que acontece? Lá dentro do compilador vai ter assim, ó, essa variável aqui começa na posição 1 e como o inteiro tem 36 é reservado 36 bits, aí ele sabe que a partir da posição 1, mais 36 bits vão ser reservados. Então ele sabe que o tamanho vai até a posição X, ok? Quando eu venho aqui e crio uma outra variável, por exemplo, eu venho aqui e crio uma outra variável inteiro, valor, nome, idade, por exemplo. Aí o que o computador faz? O computador, a linguagem de programação vai lá e reserva, junto com o processador, o sistema operacional e tal, vai lá e reserva um outro pedaço de memória. Então ela vem aqui ó, e mais 32. Então vamos imaginar que aqui a gente tem 8, uma sequência de 8. Então eu vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar uma corzinha aqui para diferenciar. Então tem 8 ali, a gente precisa de mais 28, né? 28 para dar os 30. Quantos que eu tinha falado aqui? Deixa eu ver aqui. 32, isso. Então, 24, ok? 24 mais 8 dá os 32. Então, eu tenho 8 aqui, então eu preciso de mais 24 posições. A posição 24 vai até aqui. Então, até aqui, ó, a gente tem cinza, ok? E se eu vier aqui agora, por exemplo, e fizer um char, ok? Ou então melhor, eu venho aqui e crio, por exemplo, vamos fazer um char mesmo, que no caso do Portugal é caractere, ok? Então eu venho aqui, caractere, e falo aqui, por exemplo, sei lá, sexo, ok? Para gravar a letra F ou a letra M. Quando eu faço aqui, o que acontece? Como eu vou gravar um caractere e o caractere é representado pela tabela ASCII, eu preciso reservar uma posição de memória que consiga gravar um número
de 0 até o número 255. Então, todo caractere sempre vai ser composto por 1 byte ou 8 bits. Então, eu preciso vir aqui, ó, e separar, né, uma sequência aqui de 8 bits. Então, eu preciso vir aqui e fazer uma contagem de 8 bits, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, eu venho aqui e faço uma reserva de 8... desculpa. Isso, para um caractere só, eu preciso reservar 8 bits. Então, eu venho aqui, vamos colocar uma corzinha diferente aqui. Vou colocar uma corzinha verde, ok? Então, para que eu consiga gravar um caractere só, eu tenho que reservar esse espaço aqui, tudo bem? Aí vamos lá. Aí agora eu quero gravar, por exemplo, o número... E aí vamos voltar aqui e entender. Bom, qual que é o intervalo para trabalhar com os números inteiros? Os números inteiros, na linguagem de programação, eu posso trabalhar gravando numa variável inteira do número menos esse número aqui, 2.147.438.648. Então, um número inteiro ele pode variar desse número negativo até este número positivo, tá? Quando a gente está trabalhando em outras linguagens de programação, às vezes você precisa trabalhar com números muito grandes, aí você tem que trabalhar com outros tipos de variável, que aí, no caso do C, a gente tem todas essas variáveis aqui, ó, do int até esse, até o unsigned short, são todos tipos de variáveis para inteiro, certo? Só que são variáveis que vão gravar números inteiros maiores e aí, consequentemente, precisa de mais espaço na memória. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, um unsigned, ok? Ele consegue gravar números que vão de 0 até 4.294.967.295, ok? E assim sucessivamente. Então, cada um desses números aqui consegue fazer uma representação desses valores, ok? Vamos voltar aqui. Então, se eu quisesse guardar, por exemplo, o número 750, então eu bastaria pegar esse número 750 em decimal, 750, e aí então eu pego a sequência binária de 750, que é essa aqui, e aí então eu consigo agora armazenar essa sequência aqui na memória, tá? Deixa eu ver aqui onde que eu consigo colocar ela para facilitar copiar. Deixa eu voltar aqui, copiar. Aqui ele está colocando no... isso aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou gravar aqui, eu vou começar da esquerda para a direita, mas na memória funciona de um pouquinho diferente e tal, mas eu vou começar aqui para ser mais fácil. Então, eu vou gravar na memória o bit 1, depois o bit 0, depois 3 bits 1, depois o bit 0, depois mais 3 bits 1 e o número 0. E aí, então, eu tenho a representação deste valor aqui dentro da memória, ok? Representando esse número decimal. Para fazer a conversão inversa, aí o computador faz isso tranquilamente, tá? Então, se eu quiser fazer a conversão, eu clico em binário aqui, digito qual é o número binário, e aí ele vai voltar para a gente qual é o número decimal, 750, ok? E aí, então, o computador vai gravando esses dados dentro da memória dessa forma, tá? Então, só que para gravar, por exemplo, a palavra Rogério, ela vai gastar esse espaço aqui para cada caractere, certo? Então, se eu pego, por exemplo, a gente ainda não estudou vetor, tá? Mas na hora que a gente for trabalhar com a cadeia de caracteres, a gente vai entender que a cadeia de caracteres ela é um vetor, nada mais é do que uma sequência de posições. Então, o que é uma cadeia de caracteres? Nada mais é do que uma sequência de vários caracteres. Então, se eu quiser guardar, por exemplo, se eu quiser reservar um espaço na memória para poder guardar 10 caracteres, eu quero guardar um nome que pode ter até 10 caracteres. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reservar 10 posições desse tamanho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí está faltando aqui, né? Então, seria 7, 8, 9, 10. Então, para mim gravar um nome que tem até 10 caracteres,
eu vou precisar reservar todo esse espaço daqui até aqui, ó, para conseguir, toda a parte que está em verde ali, para conseguir armazenar essa informação em texto. Então, texto ocupa muito mais espaço na memória do que números mesmo, tá bom? E é por isso que a gente conseguiu trabalhar no exercício anterior com aquele processamento dos números pegando na posição. Uma das características que a gente tem, que a gente consegue trabalhar com texto, é pegar a posição de um determinado caractere. Então eu consigo pegar assim, pega a primeira posição, pega a segunda posição, e pegar uma posição de um número quando ele está guardado em binário, aí a gente já não consegue, tudo bem? Então essa é a característica, a vantagem de trabalhar com texto, ok? Só que o problema do texto é que ele ocupa muito mais espaço, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente já finalizar esse vídeo. Se vocês pesquisarem, né, por exemplo, esse float aqui, ó, esse float é o número real, né, que no nosso caso lá no Portugal é o real. Então, para guardar um número real, né, no caso do C, se a gente estivesse programando na linguagem C, ele consegue gravar números de 3,4 elevado a 10 menos 38. Isso aqui é notação científica, tá? Porque como esse número é muito grande, aí usa-se essa representação aqui. Então ele consegue gravar esse número 3,4 até 3,4 elevado a 10,38. Se a gente fizer a conversão aqui para ver esse número mesmo, né, a gente teria isso aqui. Ó. Esse aqui é o número 10 elevado a menos 38 vezes 3,4. Então a gente tem isso aqui, 0,000000034. Então na linguagem C, uma variável do tipo real, ela pode gravar, ela pode armazenar um número que vai de 0,00034 até um número que seja 34 não sei o que nem sei falar isso aqui, 34 zilhões, 0. Então esse é um intervalo que a gente consegue gravar de números, tudo bem? Então, espero que nesse vídeo aqui consiga dar uma visão um pouquinho melhor de como as coisas funcionam dentro da memória, tá? Aqui eu expliquei apenas, basicamente, como funciona o processo de armazenamento de texto na memória, mas o armazenamento de imagem, o armazenamento de som funciona da mesma forma. Depois eu gravo alguns outros vídeos separados explicando isso, mas mais numa playlist falando como funciona a arquitetura do computador. Para a parte de programação, o importante nesse momento é só a gente entender essa distinção de como é gravado um caractere e de um número na memória, tudo bem? Não precisa decorar tudo isso aqui, isso é apenas para ter uma noção, né? Para apenas ter uma noção básica do porquê que existe essa diferença, ok? Se a gente for estudar isso aqui mais a fundo, a gente vai gastar aí algumas videoaulas para esgotar esse assunto, então é apenas uma introdução para que vocês tenham uma noção dessas diferenças, tá bom? Valeu? Então se curtiu o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas, deixa um comentário no vídeo se entendeu, se achou a explicação legal, se não achou, se quiser que faça um aprofundamento depois de outro assunto ainda relativo a isso, tá? Então a interação de vocês é muito importante. Abraço, até mais.